Olá, eu sou Tcherda Mundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Você sabe o quanto o seu corpo, a sua cabeça e a sua energia estão conectados aí à sua resposta fisiológica e patológica no seu esporte? Hoje vamos conversar com um médico que há anos trocou a obstetrícia e seus mais de 2.000 partos humanizados para um caminho que restabelece a saúde, no equilíbrio da energia do ser, onde esse processo de cura depende de nós mesmos. Ele é médico, tem a obstetrícia como sua especialidade de base, atua na medicina integrativa com práticas em acupuntura, neurobiomodulação com a tecnologia REAC e, entre outras ferramentas, traz muita coisa para a gente aprender a se autoconhecer e a trazer essa saúde à tona. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio Ranzani. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para iniciar um caminho que aparentemente pode ser um pouco diferente dos convidados anteriores. Mas quando você fala de apaixonado pelo esporte, eu acredito que eu sou apaixonado pela vida e a obstetrícia foi assim minha porta, ao mesmo tempo de entrada, mas o meu caminho de autoaperfeiçoamento, Porque a oportunidade de você ver gente nascendo na sua frente, isso te contagia, te dá luz, É bem isso, Com certeza. Então, quando a gente fala de esporte, a gente fala de treinamento, a gente fala de superar limites, e todos nós viemos aqui para superar nós mesmos, Então esse é o meu foco, não é um foco, digamos assim, de superar doenças, e sim etapas dentro da nossa vida, em ciclos de vida. E com certeza. E antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, aquele momento de agradecimento querido aos nossos parceiros, a LV Consultoria Esportiva, minha equipe de treinamento, a LV, agora que eu carrego o manto no coração, no peito, o Lucas Viena, que é o Head Coach de triatlon, de corrida e trail run, natação e águas abertas, possui um projeto muito bonito com os paraciclistas e para-atletas. E se você quer evoluir nos seus treinos, vem com a gente para a LV. O Lucas, que sempre está aqui trazendo dicas para a gente, tem uma super infraestrutura para você fazer seus simulados. Mesmo você que não seja da LV, quer treinar com a gente na infraestrutura para fazer seus simulados, se preparar melhor para a prova, você também tem essa porta aberta aí, nosso convidado. E ele que está lá no Ultraman Brasil com 2 atletas aqui da nossa região, a Nath Salles e o Michael, hoje correndo 84 quilômetros, ele está lá, não deixando a peteca cair, motivando nossos atletas a terminarem e se tornarem Ultramans. É isso, um beijo para vocês. E os nossos parceiros queridos, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, o Juninho, que é biker e radialista, cuidando do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, o Nutri da Dama, querido Diego Bastos, que é nutricionista esportivo, além disso é ciclista e entende a nossa paixão, a nossa demanda, tá sempre com a gente. Nosso querido Duda, da loja Multirodas, que é atleta, empresário, focado no mundo das rodas, das trocas de óleo. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta nossos vídeos e envie para os seus grupos de pedal, para os seus amigos. Vamos levar informação de qualidade para inspirar e ajudar ainda muito mais pessoas. Agora sim, Dr. Sérgio Ranzani aqui conosco. E interessante que a primeira pergunta foi exatamente isso que você acabou de falar. Eu coloquei assim, que assim como nós que somos apaixonados pelo esporte, eu tenho certeza que você é um apaixonado em ajudar as pessoas a buscar essa saúde, essa qualidade de vida através das curas energéticas, Isso tem tudo a ver com o movimento, A gente utiliza o movimento do esporte também para galgar algumas curas dentro da gente, Então nos conta um pouquinho de como foi esse processo de mudança dentro da medicina primeiro, A gente tem muitos profissionais no mercado que abordam a parte da medicina bem alopática e hoje
a abordagem energética vem crescendo, a abordagem espiritual vem crescendo e vem sendo utilizada porque ela tem sido realmente, tem ganhado destaque porque ela tem tido um nível de sucesso, né? Não só o remediar, e sim criar um ambiente harmônico aí no corpo. Quando que houve essa mudança ou isso sempre fez parte dentro de você? A mudança sempre foi uma necessidade dentro da minha sobrevivência, né? Eu hoje, aos meus 61 anos, né? 2/3 dele estão conectados a essa, a gente fala de luta, né? Mas no fundo é um empenho de poder superar, de poder encontrar soluções, porque assim como um atleta, né? Que ele está o tempo todo procurando superar uma meta, tá com o relógio na mão, tá medindo, né? E tem uma métrica dentro do caminho do esporte. A minha vida como médico, eu digo assim, que ela começou logo cedo, aos meus 3 anos de idade, quando eu adoeci. Então, o meu primeiro estágio foi como doente, né? Então, Deus, vamos falar assim, as energias espirituais, o casal divino, me empurrou para dentro da faculdade de medicina para poder superar até a própria crença de eu sou doente, o que eu sou meio esquisito mesmo, né? Então, a obstetrícia foi um presente que eu ganhei no sentido de ver tantas mulheres superando, tantas mulheres dando à luz e muitas vidas acontecendo. Então, basicamente, a necessidade de encontrar soluções fez com que eu fosse ampliando, né, esse caminho. E a obstetrícia me revelou, né, aquilo que eu gostaria de também começar a fazer um link, porque eu vou chegar no REAC, na neurobiomodulação, e o momento assim é mais no sentido de eu falar algo que possa ser uma informação, mas ao mesmo tempo um caminho de uma nova formação, né? Então, vamos considerar assim que tudo existe dentro de um ambiente, né? Se a gente falar dentro do esporte, a gente vai falar dentro do esporte aquático, terrestre, aéreo, né? Dentro da nossa vida, nosso primeiro lugar, nosso primeiro espaço é dentro do útero. Tá? Então, todo aquele desenvolvimento é neuromodulado. Então, o que a gente está procurando colocar? Se me permite, fazer alguns links entre os ambientes. Então, o atleta ele tem uma quantidade enorme de ambientes. Por que a gente já vai falando do atleta? Porque, poxa, dama do pedal, caraca, é o tempo todo em equilíbrio, né? Para você estar em movimento, você tem que buscar um equilíbrio. Então, eu acredito que a vida me provocou a necessidade de encontrar formas terapêuticas onde eu oferecia soluções, possibilidades, né? Mas sem criar um desequilíbrio na pessoa. Por exemplo, você pega algo que você está oferecendo para a pessoa, mas daqui a pouco aquilo gera um efeito dominó lá na frente de desequilíbrio. Então, não dá certo. Então, a obstetrícia foi esse presente que me modulou, digamos assim, a encontrar formas, não vou dizer assim, suaves só, mas formas que não iriam afetar a saúde da mãe, muito menos do bebê que estava ali dentro e estava crescendo. Né? Entendi. Dentro da medicina, né, essa medicina que amplia, né, ela conecta a percepção do corpo e do ser, digamos assim. Quais são os parâmetros que a gente avalia desse corpo e desse ser, assim, que você mais leva em conta na hora de fazer uma avaliação? Primeiro é o espaço que a pessoa tem para ela se manifestar. Acho que o primeiro parâmetro é o outro, né? Não é encaixar o outro dentro de um diagnóstico já precoce, né? Porque é difícil, hoje em dia as pessoas já se auto determinam, né? Elas se rotulam, então o tempo todo elas já vêm falando que elas têm, não dentro do sentir, né? Estou sentindo isso. Mesmo quando ela fala do sentir, ela fala do sentir a dor, o sofrimento, a mágoa.
Então, a gente, na nossa atividade, né, acorda na pessoa o espaço. Olha, esse espaço seu de vida, você mora, digamos assim, aí, né? E o nosso corpo é o lugar onde a gente mora. Então, a minha ótica, né, vamos falar assim, onde eu tenho aprendido cada dia mais, é estimular essa percepção. Porque o caminho de autocura, ele vem a partir das coisas que estão dentro da nossa mente. Então, a primeira coisa é a pessoa começar a largar um pouco mão de um exame, né, que é comum, é necessário, né? As tecnologias ajudam muito, né? Os exames de sangue, a ressonância, a tomografia. Mas às vezes eu até sou meio brincalhão, no sentido também de colocar assim, tá faltando um exame aqui, que é o exame de consciência. É verdade. É verdade. E é interessante como eu acho que o esporte, né, até o atleta que ele consegue ir além do que os outros, ele consegue ter uma percepção sensorial do que a gente chama de dor diferente, né? Porque às vezes ali não é uma dor. Você pôs apenas uma palavra para não limitar e você não avançar na sua percepção sensorial daquela região, né? E a gente já traduz como sendo apenas uma dor. E às vezes aquilo ali é só uma sensação, né? Que tem que ser experimentada, né? Diferente de outras, e a gente já rotula isso como dor, né? Isso acaba limitando a gente no nosso processo sensorial, né? E de descoberta também até de você mesmo. Eu acredito que a gente tem um leque de opções, assim, de tratamentos, e cada um deles você olha de forma individualizada para o ser humano que está ali na sua frente, né? Mas hoje, dentro da medicina ampliada, dentro, né, do seu instituto, onde você trabalha, quais são os principais tratamentos utilizados e quais desses a gente pode dar um foco maior no atleta, não um atleta de alto rendimento só, mas a pessoa que tem atividade física como sendo algo importante e dá atenção para isso, né? Olha, a primeira preocupação, digamos assim, não seria uma preocupação, mas a primeira atenção que a gente coloca é de trazer o atleta, o esportista, a pessoa que está se apaixonando, né? No fundo é por ela mesma, né? Porque no fundo o que acontece? Quando você começa a superar através do esporte, mesmo através de um trabalho, ele precisou fazer muitas coisas para chegar lá. E no meio do caminho ele tropeçou, ele desequilibrou, saiu, né? Bateu no guardrail, né? Então, o que a gente entende? Que o primeiro aspecto dentro desse processo, tá, é o aspecto de não desestimular o atleta no caminho que ele já decidiu fazer. Mas a gente entra como um fator, né, um moderador, um fator de, olha, o seu corpo tem um tempo para se auto-recuperar, porque habitualmente a grande parte das pessoas não busca um tratamento de uma forma preventiva. Né? Ela já procura porque ela caiu, tem lesão, se machucou. Muitas vezes ela tem um conhecimento do que fazer, mas ela não tem às vezes a vivência que a gente tem como médico de observar cada pessoa dentro do seu processo de auto-recuperação. Então, se a acupuntura, né, ela veio naturalmente para mim, a acupuntura médica, como um caminho de solução, aonde essa forma de ver que a gente chama pela medicina, vamos falar assim, pela neuromodulação com o REAC, é que existe um meio epigenético, um meio ambiente onde a gente tem que entender que existe um meio interno e um meio externo. Então, se a pessoa está encontrando mecanismos de solução interna, ela tem que considerar também o meio externo. Então, por exemplo, a acupuntura, dentro das ferramentas de tratamento, ela vem com um tratamento. Só que a ótica da medicina oriental, ela nos dá bem o posicionamento da pessoa dentro do caminho dela. Quais são as coisas que ela está fazendo de mais, quais são as coisas que ela está fazendo de menos. Né, olhando aqui uma bike, uma bicicleta, né, uma magrela, a moda antiga, existe um desequilíbrio.
Então, e o corpo está o tempo todo buscando esse novo equilíbrio, esse novo patamar. Então, dentro das ferramentas que a gente tem várias ferramentas, mas eu vou bater um pouco mais assim em algo que as pessoas não conhecem, né? Que é a neuromodulação com a tecnologia REAC. Né? Então, por quê? Porque o próprio corpo pode se autoconsertar, mas desde que você também não estrague o caminho dele, né? O método que ele tem, o lado funcional. Não sei se foi claro Não, foi sim. A gente está falando um pouquinho, né, sobre lesão, sobre preventivo, né? No caso da lesão especificamente, né, que é uma coisa que eu uso muito para mim. Às vezes as pessoas elas olham de forma isolada, né? Como que a gente avalia esse processo de lesão, né? De algo ligado ao tecido, inflamação, a nível celular, como trazer isso para a psicossomática, para assim, porque às vezes o atleta ele olha e acha que foi só uma lesão por um excesso de alguma coisa, mas ele também não entende, não associa que naquele local existe algo emocional ligado àquilo dali que o fez somatizar, né? Então, como a gente pode buscar a origem desse conflito para entender o porquê que eu somatizei ali? Isso é muito complexo, sabe? Porque a primeira questão é a questão funcional que a gente tem que entender. Porque se há uma lesão, é porque já tem uma base de adoecimento. Né? Vamos falar assim, lesou o tendão. Teve uma lesão por um trauma. Mas houve algo antes do trauma. Porque o nosso corpo é muito inteligente. Por exemplo, ele já tem toda o caminho, digamos assim, de perceber que a lesão vai acontecer, isso não é consciente, e prepara o organismo para aquele impacto, antes da lesão. A gente vê isso hoje em carros, né, com tecnologias, o cara está meio dormindo assim, o carro começa a sair fora, o próprio sistema recoloca, né, carros, né, Dispara, de novo, dispara um alarme, né? Então, o que a gente está colocando? Que existem mecanismos de autorregulação. Tá? Às vezes a gente está meio, entre aspas, treinado a ver que algo lá fora vai resolver um problema que eu causei aqui dentro. E aí que está algo delicado. Então, o que a gente hoje está procurando colocar para as pessoas é que existe um espectro, tá, dentro desse caminho. Tá? Para mim, o top de linha dentro do que a gente está colocando é a neuromodulação, neurobiomodulação com a tecnologia REAC. Tá? Então, onde já existe um primeiro protocolo de otimização neuropostural. Tá? Então, a partir daí, tá, que seria o ideal a gente poder fazer no maior número de pessoas possível. Por quê? Porque a gente vai encontrar um ponto de partida dentro de si mesmo para se autoconsertar. Eu acho que esse é o gatilho maior que a gente tem que entender. Eu acho que o que você também está falando que vale a pena ressaltar, né, dentro da pergunta, é que a lesão não aconteceu ali naquele momento, né? É uma série de comportamentos que vem acontecendo e que resultou naquela lesão naquele momento, mas isso já vem acontecendo, né? A gente já está preparando o ambiente para a lesão especificamente, né? Então, para a gente ir atrás dentro da gente, para identificar qual é esse comportamento que eu estou fazendo, né, mantendo, e que daqui a pouco está me gerando uma lesão ali naquele local, né? Então, assim, de se questionar mesmo, né? Não só a nível local ali, a limitação da patologia em si, mas de um comportamento, né? Veja bem, eu vou falar de novo de um carro porque acho que fica fácil, uma grande maioria de pessoas perceber. Existe o freio. Existe o freio de mão, existe o freio motor, existe o freio que você pressiona. E a gente está numa sociedade em que existe mais acelerador, entendeu?
Então, a lesão é um freio. Então, se a pessoa não percebeu antes que tinha que frear, que tinha que desacelerar, que tinha que mudar a estratégia, mudar de trajetória, né? Como se diz, recalculando rotas, né? Ela vai se machucar mais. E aí, com aquela ânsia de querer voltar, ela se machuca em cima do que já está machucado. Aí vai girando uma coisa crônica. Então, a atenção que a gente coloca é no sentido assim, de primeiro, de acalmar a pessoa. Acho que esse é o primeiro ponto. Existe a consciência pessoal, mas isso vem depois. Às vezes demora, às vezes décadas, para cair a fichas, para a pessoa perceber, nossa, por que eu me machuquei lá atrás? Às vezes ela troca de esporte porque ela não consegue dar sequência a um esporte que ela gostava também. Então, esse lado psicossomático, ele vem com o amadurecimento da consciência de cada um. Não é uma coisa que você tem de imediato, entendeu? Mas ali, no nosso dia a dia, eu sinto que muita gente já vai entendendo. E isso faz com que ela se recupere mais rapidamente. Entendi. Muitas pessoas avaliam assim o fazer demais um esporte como uma fuga, né, como uma necessidade de água, até um conflito, né? Como discernir um conflito de um talento, assim, né? É possível fazer o esporte com um nível de intensidade sem que seja um conflito gerenciador desse processo? Sim, é possível eu ter saúde, mesmo que seja num esporte de alta intensidade? Olha, o conceito que eu entendo de esporte é que é um momento de divertimento, tem que ser uma coisa gostosa. Eu acho que tudo na vida tem que ter esse tempero, né? Porque às vezes o talento ele vai ser revelado até por alguém que te enxerga, te olha e te sinaliza, nossa, você é bom nisso, puxa. Nem sempre a gente consegue reconhecer na gente esse talento, vamos falar assim, até uma habilidade, né? Que de algum jeito é legal não reconhecer. Por quê, ao meu ver? Porque senão começa a ficar uma coisa assim meio egocêntrica, sabe? Meio de orgulho. Então, eu acho que é preferível, eu acho que isso também é uma certa proteção. Então, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, mas tem algo mais específico que eu... Porque falar de pessoas não é nada simples, mas estou aberto a recolocar a resposta. É mais para entender se, assim, existem pessoas que fazem de uma forma com qualidade de vida, saúde, e existem pessoas que buscam fazer esportes de alta intensidade, de longa duração, às vezes não tem nem alta intensidade de alta frequência cardíaca ou explosão, mas são esportes que duram muitas horas, né? Às vezes a gente nem associa, mas tem gente que trabalha no campo o mesmo número de horas fazendo um monte de atividade física, o mesmo número de horas que você está, às vezes, numa prova fazendo algo específico. Então, assim, é possível ter um esporte de alta duração e ter equilíbrio na saúde, que isso não seja danoso para a saúde? É possível encontrar um equilíbrio desse? É possível, mas às vezes a gente só vai saber depois. Não é uma coisa que você tem a decisão, eu vou fazer assim, e aí vou chegar lá. Às vezes você faz, você não consegue medir exatamente qual foi o limite, você ultrapassou trocentos limites, isso gera uma satisfação, é o que a gente chama de uma gratificação, tá? Mas aí o problema é quando você quer recalcular esse novo limite e você não dá o tempo biológico, o tempo da satisfação até, né? Por exemplo,
quando você encontra uma satisfação de estar realizando algo, seja no esporte ou seja em qualquer setor, é complexo isso. Então, hoje em dia se escuta muito, né? Seja grato, gratidão. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas elas estão sendo impulsionadas a sempre ultrapassar. Por quê? É legal, bacana, mas e o espaço que a gente ganhou, ampliou? Se você não, por exemplo, que nem aqui, né? Não Um espaço, não né? sentiu? Você não, será que você preencheu todo esse espaço? Será que você não tem que fazer, às vezes, um relato dentro de si e contar essa história para você mesmo, sabe? Por exemplo, eu oriento muito que as pessoas escrevam, né? Peguem lá papel, caneta, não é computador, escrevam, pegam e começa a contar o seu caos ali com o que aconteceu naquele dia. Faz uma viagem no tempo, isso é muito legal, né? Eu particularmente posso te falar que em alguns momentos muito difíceis na minha vida, eu parei para poder escrever. E eu percebi que se eu não tivesse feito isso, 3, 4, 5, 10 folhas, eu não ia conseguir dormir à noite. Parece que o sono veio depois. Bacana, eu relaxei, né? Então, isso é uma coisa barata, que hoje em dia com as tecnologias, né, as pessoas estão deixando de fazer nessa área digital. E cá entre nós, ó, digital também. Papel, caneta e ó. É uma descoberta enorme, né? Então, eu estou aqui para oferecer talvez um espaço de percepção diferente, né? E é esse o que faz a gente falar de ampliação. De ampliar através de coisas que são simples, né? Que são coisas que podem nos elevar muito. Interessantes, porque eu vejo que às vezes você nem bem conquistou, já foi outra meta, e você não dá tempo de primeiro sentir todo aquele processo que transformou em você, sentir esse espaço que você ampliou dentro da sua vida, seja ele qual for, em qual ambiente da sua vida, né? E aprender a viver com esse espaço ampliado, sentir essa nova realidade um tempo para depois você deu tempo de adaptar, né? Ainda das coisas que vão sendo acordadas, né? Sensoriais novas, para depois você colocar uma outra. Então, eu achei fantástico isso. Não tem só a ver com a intensidade que você está colocando, é a ver com sentir o processo inteiro, até a hora que ele realmente terminou, assim, que nunca termina mais, até a hora que você deu tempo das percepções, dos insights caírem daquele processo todo. Fala assim, pronto, acho que agora eu posso pensar em colocar algo na frente. Achei super interessante. Porque, desculpa, mas eu mais encontro gente machucada, gente lesada, né? Porque eu comecei com obstetrícia, né? E hoje atendo muito idosos. Então, e atletas também. E atletas também. Mas digamos assim, dentro desse espaço são muitas vidas, é muita gente. Então, acho que a gente tem que mudar realmente uma cultura. Acho que se a gente encontrasse a referência, né, dentro da gente mesmo, essa coisa do divertimento, porque eu acho que a gente ia muito mais longe dentro desses esportes, né, que você é capaz de, nossa, cara, é capaz de fazer uma maratona, ser ultra curtindo, né? Então isso é algo admirável. Eu deixei a cerejinha no bolo para o final. Que eu tive o privilégio de utilizar a tecnologia REAC, né? Então eu queria que você contasse para a gente, né, sobre essa forma terapêutica, o que é a tecnologia REAC, o que é a neurobiomodulação, né? Como que funciona isso? Conta um pouquinho para a gente dessa ferramenta tão incrível, né? Às vezes a gente, é mais fácil você tecnicamente falar do que a gente que viveu o processo e vive traduzir, porque são tantas coisas que você fala, nossa, mas eu estou agindo diferente, que você não consegue nem
contextualizar, porque é muita coisa se você consegue ter esse feeling, né? Agora você me pegou. Então eu vou começar pela versão ultra. Tem os Ultraman e tal. Eu vou falar ultra simplificadamente, né? Uma definição numa palavra. Tudo isso que você falou da tecnologia é o quê? Promove o quê? Uma reorganização. Tá bom? Por aqui? Bem, o que é uma reorganização? É uma auto-reorganização. Né? Por exemplo, as pessoas estão acostumadas, eu vou falar um pouco do que não é, tá? Para talvez você entender, ou você que já experimenta, ou as pessoas que não experimentaram ainda, poder não tentar encaixar o REAC numa gavetinha que ela já conhece. Tá? E não é, ela não conhece. Por quê? Ela não se conhece. Né? No máximo é que nem aqueles equipamentos que você tem uma leitura rápida para começar já a usar. Então a gente pode falar que a neuromodulação com a tecnologia REAC, ela oferece uma melhor estratégia de funcionamento a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque quando você faz os dois primeiros protocolos, o NPO, otimização neuropostural, e o primeiro ciclo, né, o NPPO, otimização neuropsicofísica, você não termina um ciclo, você realiza o ciclo, que são um protocolo, mais 18 sessões do segundo protocolo. Você faz isso dentro de uma logística, digamos assim, né? Então, só que como é uma onda radioelétrica e você fica num ambiente isolado, e essa reorganização, ela se mantém ao longo da vida. E você vai ampliando ao longo dos ciclos essa capacidade de se auto-reorganizar. Então, o legal é que na medicina convencional a gente foca muito. Eu quero isso que aconteça. Como a gente entra no supermercado, então assim, você faz a sua listinha e vai lá pegar as coisas que você acha que é importante. Você acha que é importante. Você tem consciência do que é importante. Mas no fundo, quem prioriza, quem nos dá toda a linha de realização desses conceitos, dessas reorganizações, é o sistema nervoso autônomo. Tá? Então eu costumo até brincar, falar um pouco com as pessoas assim, imagina se uma pessoa, uma mulher, acabou de descobrir que está grávida. Ela vai lá no Google, ela vai lá no YouTube perguntar como fazer um nenê em 9 meses. Não, 9 meses é muito tempo, fazer em menos tempo. Qual que é a matéria-prima que eu vou usar? Não existe isso, está tudo na gente. Por isso que esse espaço que a gente precisa de entender melhor a gratidão do presente da vida que a gente, no fundo, é. Só que a gente tem que não ser só uma vida de sobrevivência, de viver minha vida. Eu tenho que ser melhor, ter melhores estratégias de funcionais para também oferecer um espaço melhor de vida. Vou dar um exemplo, vou pegar um papel aqui. Imagina se aqui, tá, é um potencial seu, tá? De qualquer outra pessoa que nasceu com um potencial. Só que no momento em que ocorrem algumas coisas traumáticas, você perdeu esse 100% do potencial. Então, tá dando para ver? Você perdeu esse espaço. Aí, por exemplo, isso corre muitas coisas dentro do útero. Tá? Você vai... você sobrevive com o que restou. Aí você nasce. Mais um lance no trauma do parto. Tá? Trauma do parto que é a luz, muitas vezes, o som, a falta de espaço para deixar uma criança sentir um novo espaço. Vamos lá, primeira infância. Acho que vai faltar papel, porque a gente ainda está na primeira infância. Bem, de qualquer forma, imagina que isso vai... A gente
consegue sobreviver no meio disso tudo. Consegue. Mas dentro da gente existe uma angústia, porque no fundo a gente tem a memória celular de que a gente encontrou uma vida que não é a vida que eu gostaria de viver. Então, às vezes eu consigo, muitas vezes no esporte, abrir um espaço de percepção, um espaço de realização, um espaço, nossa, consegui, daqui a pouco, mas tem outras coisas que meu corpo está sinalizando, mandando ver lá dentro, ó, Por aqui não. tem mais coisas para você melhorar. Aí você, porque às vezes você é bom num lance, mas, por exemplo, financeiramente o lance está aqui, tá fechado. O lance afetivo, o lance de realização de contato com pessoas, por exemplo. Eu era um garoto super tímido e eu parecia assim, quando entrei na faculdade, uma vassoura de pelo, ao contrário, barbudo, cabeludo, mas fino assim, um corpo fino, não tinha nada de atleta, mas a profissão me criou um espírito competitivo. Então eu digo assim que o meu esporte hoje é um esporte de atender gente. Claro que eu tenho, né, aquilo que eu tenho que mexer no meu corpo, né? Então, a minha habilidade hoje se ampliou graças aos ciclos que eu venho realizando de neuromodulação com a tecnologia REAC. Tá? Então, seria a recuperação desses potenciais que ao longo da vida, desde a fase gestacional, foram sendo oprimidos, né? Assim, aos poucos foram sendo diminuídos do que a gente pode expressar dentro da vida. E às vezes essa sensação de angústia e um misto de ansiedade é porque realmente parece que a gente sabe aonde que a gente pode chegar. A gente já sentiu isso em algum momento que a gente não sabe nem explicar. E você fica dentro disso porque você sabe que você pode ser muito mais do que você é hoje, só que você não consegue fazer esse caminho de ampliação, né? Exato, porque, por exemplo, dentro de um ambiente, existem portas, janelas, dentro do nosso ambiente de vida. Tem a parte imunológica. Mas quem determina que algo está demais ou está de menos é o meu sistema imunológico que está ligado ao meu sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente está falando de REAC, de neuromodulação com a tecnologia REAC, a gente está falando de um tratamento onde vai melhorar essa polaridade celular de troca do interior com o exterior e também, através dessas ondas, uma melhor capacidade de você se adaptar às coisas que virão e também resolver essas coisas que estão, vamos falar assim, na nossa caixa preta. Por quê? Porque é muito dolorido, né? Você topar de encarar um momento que você não entendeu muito bem por que você viveu aquilo, né? E você teve que abrir mão de coisas que você sofreu, e às vezes debaixo lá do seu lençol, do seu cobertor, você chorou lá, porque aquilo não saiu do jeito que você queria. Às vezes você não tem nem a memória, né? Não tem. Tem coisas que a gente apaga da memória com um mecanismo de proteção mesmo, que você às vezes não consegue ainda nem acessar, por causa do tão doloroso que foi, né? Vamos falar assim também, caiu o disjuntor. A pessoa travou, e dependendo do temperamento dela, isso é mais para um temperamento nervoso, mais para um temperamento linfático, que são temperamentos que o quê? Que são, vamos falar assim, formas de expressão da vida humana que são assim, presenteadas logo que a gente vem para esse mundo depois do parto, ou quase, já é dentro do útero, tá? Então, por quê? Porque quando você está muito emotivo, você não consegue aprender. Quando você está mais brincalhão, tal, que é isso que a gente está falando do esporte, é muito mais fácil de você aprender, porque você não desiste, né? E quando uma pessoa, ela mistura um temperamento mais sanguíneo, que é um temperamento que ele não consegue perceber o gostoso do limite, a segurança do limite, né? Aí o que acontece? Ela vai muito mais, ela exagera.
Por isso que muitas vezes muita gente que é obesa consegue chegar no esporte e emagrecer. Aí ela encontrou o limite. Ela encontrou uma satisfação. Ela mudou de temperamento. Ela mudou de temperamento. Então, é um santo remédio, vamos falar assim. Né? São atividades muito presentes. Então, com a neuromodulação, com a tecnologia REAC, a gente vem percebendo que, ao mesmo tempo, você trata mães, você trata os filhos da mães, né? Trata os avós, trata os esportistas. A gente tem um leque muito grande de possibilidade de tratar gente de todo tipo, sem preconceito, sem efeito colateral. E o mais interessante é que, no caso de nós atletas, né, você vai ter uma... A palavra melhor é muito pequena para o que isso vai ampliar, né? Mas você vai ter uma mudança desde a sua forma de conexão com o esporte, na forma da prática, mas de todo o contexto da sua vida, né? Em todas as outras áreas da sua vida. Por isso que ela é tão incrível, né? Para não falar outra palavra. Então, realmente é algo que eu quis muito trazê-lo aqui hoje, para falar um pouco primeiro da sua história, que eu admiro você demais, porque você trabalha de uma forma sanguínea, às vezes, e perde até a noção do espaço-tempo, da hora de comer, para trabalhar, para oferecer algo, e você vibra com cada conquista das pessoas que passam ali na sua frente. A gente sente que você vibra com um pedacinho que a pessoa conseguiu recuperar da sua fé, de si mesma, do seu apaixonamento, da sua cura, e você busca ferramentas que são, que às vezes é até difícil, né, de serem acessadas, é difícil porque não são, não estão na mídia, né, e não, às vezes não dão um retorno financeiro para a indústria que está por trás aí, que é essa ganância, e você traz e você aplica e a gente vê o resultado na gente. Então eu gostaria de te agradecer como sua cliente e como uma pessoa que é admiradora do seu trabalho e do seu ser, e que muitas pessoas possam, através do REAC, se encontrar e se apaixonar ainda mais. Obrigada por vir aqui conversar um pouquinho com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Realmente faz diferença a gente também ser ouvido, né? E a vontade de expressar um pouco do trabalho da gente é gostoso, né? É um modelo diferente, né? A gente está aqui conversando com vocês, e a gente espera encontrar cada um de vocês dentro desse novo formato de se cuidar, tá bom? Quem quiser conhecer a tecnologia REAC e como que ela pode te encontrar, onde você atende, qual é o telefone de lá, passa pra gente aqui, para as pessoas tomarem nota. Pode passar Pode passar na descrição, mas fala pelo menos o telefone, alguma coisa nós assim. estamos localizados na Vila Ema, tá? No Instituto de Medicina Ampliada. Tem um telefone mais fixo, né? Depois a gente pode passar o celular, que também é o WhatsApp, que é a forma mais rápida hoje. Mas eu tenho 3922-9542, que é o telefone do consultório. 3922-9542. Lá na Vila Ema, a Jorge Barbosa Moreira. Tá bom. É isso. Eu agradeço mais uma vez, mais um programa, trazendo mais ferramentas para você se apaixonar, se inspirar e descobrir que você pode ser muito mais do que você imagina. Sabe aquela sensação de, nossa, eu já flertei com isso, isso não é sonho não é ilusão, é você, mas agora faz parte de você se levar até lá, com pessoas grandes assim. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até. Tchau.